Pessoal, vamos conversar um pouquinho com o Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Mídias Alternativas, Barão de Tararé, está sempre com a gente aqui às quartas. Oi, Miro, como você está? Tudo bem? E aí, Thalita, tudo bem? Depois de ver essas cenas, essas imagens desesperadoras de Petrópolis, tudo bem à medida do possível, né? É difícil, e as redes hoje estão com muitos vídeos, né, dessa tragédia do que aconteceu, e é um mais triste que o outro, realmente. Pessoas ainda procurando desaparecidos, né, com parentes ainda soterrados. Então a gente segue acompanhando, é claro, o que aconteceu lá em Petrópolis, mais uma tragédia, de fato. Eu queria conversar com você sobre Rússia, sobre o Bolsonaro, sobre esse cenário político que a gente tem hoje aqui no Brasil e na Rússia, né? Enfim. Já havia uma expectativa, né, Miro, de que esse encontro com Putin podia ser um grande desastre, porque Bolsonaro estaria ali sozinho, sem acompanhantes, e quando ele está sozinho, ele fala absurdos, né? E a cena toda é bastante constrangedora. Eu me senti constrangida vendo ali Bolsonaro tentando conversar com Putin, falando umas frases assim como ele costuma falar, né, desconexas, enfim. E daí tem a questão também, me chamou bastante a atenção, a Maria Tereza Cruz, nossa colega aqui da TVT, postou assim nas redes, né, algo que me chamou a atenção. Ela disse que aqui no Brasil o Bolsonaro ladra muito, né, contra o comunismo, contra essas medidas restritivas em relação à pandemia. Daí ele chegou lá na Rússia, ele teve que ser testado 5 vezes antes de encontrar Putin, ficou numa bolha ali, né, não podia sair, não podia se comunicar com ninguém, e prestou homenagem aos soldados comunistas. Então, assim, ela chama ele de Pincher do Planalto. Eu achei ótimo, é o Pincher do Planalto. Aquele ladra, 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 lá fora ele vira um cachorrinho. Como que você tem visto tudo isso? Ele vive fazendo isso, né, Thalita? Ele ladrou, ladrou, ladrou no 7 de setembro, xingou ministro, xingou Alexandre de Moraes, falou que ameaçou golpe, não sei o quê, depois fez uma carta de arrego com o Michel Temer, né? É um estilo do Bolsonaro, ladra, ladra, ladra e depois mia, né? Essa viagem dele à Rússia, quem vai comentar melhor é o Legione, que é especialista nesse assunto, né? Ele que entende mais desse negócio. Me chamou a atenção nos vídeos que você mostrou a postura arrogante do Biden. É um negócio impressionante, que é outro também que adora ladrar e depois sai correndo do Afeganistão, não é isso? A postura arrogante, postura belicista, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, é coisa do império realmente, né? É coisa dos Estados Unidos se sentindo dono do mundo, dono do mundo. O Putin está na dele, o Putin está se mostrando, o bicho joga xadrez, né? O bicho joga xadrez, ele está se colocando, ele sentia a ameaça da OTAN, a OTAN está cercando a Rússia, né? E ele, como tenta reconstruir a grande Rússia, ele falou o seguinte, nós vamos aqui, nós vamos mostrar a nossa força, né? Nós vamos mostrar a nossa força, nós não estamos querendo guerra, mas nós queremos mostrar a nossa força, não brinquem conosco também, nós temos força. Gerou brincadeira, inclusive, não é só essa brincadeira para cima do Bolsonaro, gerou brincadeira, porque a mídia dos Estados Unidos, que é uma mídia colonizada, totalmente colonizada, seu convite, né? Ela tem aspectos muito positivos no ambiente interno, mas no ambiente externo ela reflete a ideia do império. A mídia dos Estados Unidos só falava em guerra, 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 guerra. E a mídia brasileira, com seu complexo de vira-lata, também só falava em guerra, 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 guerra. O Putin brincou. Vocês já marcaram a data da guerra? É quando o Bolsonaro vai chegar aqui na Rússia. Vocês estão... Qual vai ser a próxima guerra? O cara está se mostrando um grande estrategista. O Legione vai falar mais sobre isso. Me chama a atenção por 2 textos que saíram hoje, além das opiniões que eu tenho visto do Legione, 2 textos que saíram, um hoje, do Maringoni, e um ontem, uma entrevista do Celso Amorim. Celso Amorim diz, eu discordo totalmente da política externa do Brasil, uma política externa de capacho, subserviente, né? Agora, não dava para o Brasil se submeter às ordens dos Estados Unidos, de cancelar a viagem. Não dava. Isso tem a ver com geopolítica mundial, com jogo de força no mundo. Não dava para o Brasil se submeter a isso. O Maringoni hoje no UOL vai mais longe. O Maringoni diz, não, por incrível que pareça, esse Bolsonaro, que é um desastre total, totalmente isolado, é visto no mundo como chacota, é um pária internacional.
Esse cara, onde ele vai, todo mundo se afasta dele, né? Tem nojo. Né? Por incrível que pareça, ao fazer essa viagem, por N motivos, né, ele acaba contribuindo para a luta por um mundo mais multipolar, menos, né, unipolar, sob comando dos Estados Unidos. Então tem essas maluquices da geopolítica mundial. Eu acho que o Bolsonaro foi lá atrás de uma foto. Né? Foi lá atrás de uma foto, né, para a campanha eleitoral. E acho que o Bolsonaro talvez não consiga muito trunfo com relação a isso, porque até os bolsonaristas estão pirados, surtaram todos, não entenderam nada. Ué, mas não batemos continência para a bandeira dos Estados Unidos? Nós não somos amigos dos Estados Unidos, nós não carregamos bandeirinha dos Estados Unidos em manifestação, né, a pátria acima de tudo, com bandeirinha dos Estados Unidos e de Israel. Que diabo o Bolsonaro foi fazer com o Putin, né, que está brigando com os Estados Unidos? Né? Então os bolsonaristas estão tudo pirados, estão tudo maluco. Aquele Ernesto Araújo, aquele que nos corredores do Itamaraty era chamado de Beato Araújo, aquele Olavete, né, chegou a dizer, entrevista ontem, dizendo o seguinte: Bolsonaro não está tendo uma postura de estadista acima dos conflitos. Criticou o ex-chefe. O Ernesto Araújo, que era um capacho, criticou o ex-chefe. Então, os bolsonaristas com essa história, hoje na internet, no Twitter, é a hashtag Bolsonaro comunista. Eu me divirto com a internet, eu dou muita risada. Os caras são muito criativos. Eu quero ver qual malabarismo, né, que os bolsonaristas vão usar para dizer que imagina, não, Bolsonaro não fez homenagem aos comunistas. Eu quero ver, daqui a pouco começam a aparecer as narrativas. Porque já tem uma narrativa aparecendo, inclusive, que é essa de que Bolsonaro levou a paz mundial ali para a região, né? Ele que fez com que Putin recuasse na decisão ali de tirar as tropas da fronteira com a Ucrânia. E ele deu uma entrevista agora bem recente, né, depois desse encontro que aconteceu, dizendo que, assim, ó, coincidência ou não, Putin retirou as tropas enquanto eu estava vindo para cá. Então ele alimenta essa narrativa de alguma forma, né? Não, ele é um psicopata, ele é meio maluquete, totalmente maluquete, é isso. Ele e a turma dele, a horda dele é totalmente maluquete. O Bolsonaro está totalmente desgastado no cenário internacional, Thalita. Ele é um pária. Né? Jamil Chad, em vários artigos, mostra isso em todos os fóruns internacionais. É na ONU, é na OIT. Em toda. Ele é um pária. Ele é um sujeito muito mal visto. Ele é isso. Onde ele aparece, as pessoas saem de perto. Ele é quase um vírus. O Putin fez isso, o tratou inclusive como um vírus, numa bolha, bicho. Fica aí, põe a máscara, fica aí quietinho, não vem ninguém contigo aqui falar comigo, porque você é um bicho perigoso. Né? Então ele é totalmente desmoralizado. Né? Ele não tem papel nenhum. Ele, infelizmente, a política externa brasileira, o Itamaraty sempre teve um comportamento muito ativo. Com o Celso Amorim, Samuel Pinheiro, Guimarães, no governo Lula, o Itamaraty passou a ter um papel de relevo no mundo, de protagonista no mundo. Né? Ele, infelizmente, seja com o Ernesto Araújo, seja com esse outro babão, esse França, né? Esse outro que gosta de ficar fazendo símbolozinho contra quem protesta, né? A política externa brasileira afundou, hoje ninguém dá credibilidade para isso. Ele não tem condição nem de superar, o Bolsonaro não tem condição nem de superar uma briga de rua, quanto mais uma guerra. Né? Ele não tem essa capacidade. Né? Agora, os bolsonaristas, é isso, eles ficam loucos, não entendem nada. Que diabo é isso? Não estou entendendo. Os bolsominions estão surtando, né? Não estou entendendo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles tentam alimentar outra narrativa. Então, essa aí, eu vi vários memes de Jesus mandando Bolsonaro à Rússia para evitar a guerra na Ucrânia. Aí, esse babaca desse Ricardo Salles, que só sabe derrubar árvore, só sabe queimar árvore, um destruidor do meio ambiente, esse babaca do Ricardo Salles ainda retuitou, né, compartilhou uma mensagem que dizia que o Bolsonaro evitou a guerra na Ucrânia. Aí virou motivo de chacota, teve que dizer que era brincadeirinha. Né? Brincadeirinha. Mas é isso, eles vão tentando alimentar essa narrativa. A visita dele à Rússia teve, no meu entender, o objetivo central era a foto. Era a foto para a campanha. Eu acho que talvez os ganhos nesse sentido não sejam tão grandes, vão gerar muita confusão nas hostes bolsonaristas, né?
o Ernesto Araújo dizendo uma coisa, o Salles dizendo outra, os bolsominions indo para serem internados, loucos, né? Vai gerar confusão, né? Acho que o resultado é pífio, né? Acaba sendo, do ponto de vista da geopolítica mundial, isso que o Celso e o Maringoni apontam, e que o Legione tem insistido também nessa opinião, né? Acaba cumprindo o papel que é o seguinte, pelo menos joga no sentido de um mundo mais multipolar, né? Não nessa coisa da postura arrogante. Esse vídeo do Biden devia falar para ele, Biden, te cuida, bicho, vocês já não estão com essa bola toda, menos, né? Menos, baixa a bola, né? Vocês querem... O Biden pede para respeitar a soberania da Ucrânia. Mas por que ele não respeita a soberania de Cuba, que está ali do lado? Por que ele não retira a base militar dos Estados Unidos em Guantánamo, em Cuba? Isso é de uma canalice, de um cinismo, o sujeitinho arrogante, esse Bidê, né? É um sujeitinho muito arrogante, na minha opinião. Mas vida que segue.